Olá galera, começando mais um vídeo da série Apenas uma Xícara de Café. Meu café tá aqui. Como eu disse no último vídeo que a gente ia fazer uma série sobre devocionais, que durará apenas uma xícara de café. Não poderia começar isso de forma diferente, a não ser falando sobre a pessoa de Jesus. Hoje eu gostaria de meditar um pouco sobre quem de fato é Cristo, Cristo que nos salva. Muitas pessoas elas dizem que creem em Jesus Cristo, né, mas não buscam entender quem de fato é Jesus Cristo. Quando nós lemos João capítulo 6, a partir do verso 53, Jesus diz assim, ó: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, mediante todo esse circo que o mundo fez em volta do que Cristo realmente pregou, fica difícil a gente enxergar quem realmente Cristo é. Essas pessoas nesses movimentos, nessas instituições acabam, na verdade, desonrando o nome de Cristo e quem Cristo realmente é. Quando nós olhamos para Cristo, dos evangelhos, nós percebemos que ele é o pão da vida, certo? E ele diz aqui que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue não tem vida em si mesmo. Então, como que nós podemos receber a vida de Cristo em nós? Ou como nós podemos viver a vida de Cristo? Se alimentando dele e buscar saber quem ele realmente é. Então, em forma humana, ele disse quem ele era. Ele se autodeclarou caminho, verdade, vida. E uma das coisas mais importantes que serve para a gente traga Cristo para nossa vida, para que a gente crie uma mente moldada de acordo com o coração de Deus e comece a cultivar, né, ou dar espaço para que o Espírito Santo cultive os frutos do Espírito em nós, é nos alimentarmos dele, porque nós somos corpo, alma e espírito. E da mesma forma que o meu corpo, para que funcione de forma adequada e seja um corpo saudável, que tenha vida, eu preciso me alimentar de forma nutritiva, certo? Com o melhor alimento possível. Não é diferente para nossa alma, para o nosso corpo alma, para o nosso corpo espírito. Então, Jesus está dizendo aqui que ele é o pão da vida. Em outras passagens da Bíblia, Jesus se refere a isso. Quando ele é tentado no deserto, ele usa a passagem das Escrituras que dizem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João capítulo 1, ele inicia o seu evangelho escrevendo dessa forma quem Jesus Cristo era. Ele diz: no princípio, aquele que é a palavra já existia, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Então, a gente precisa entender que Cristo é o pão da vida, e que a palavra dele é, na verdade, fragmentos de quem ele é. Quando nós nos alimentamos dele, que é a palavra, nós preenchemos ou nutrimos a nossa alma, o nosso ser de Cristo. E aí nós conseguimos ter a mente de Cristo, participarmos do corpo de Cristo. Se você crê em Jesus Cristo e não se alimenta da palavra, que é Cristo, de fato você ainda não está tendo parte com ele, certo? Porque nós somos transformados a partir de um entendimento. Quando a gente lê Romanos capítulo 12, Paulo diz assim, ele diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo ou de cultuar a Deus. Não imitando o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar. Nós chamamos de metanoia. E aí, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas, certo? E quando nós temos a mente de Cristo, nós nos movemos de forma que agrada a Deus, porque ele viveu de uma forma que agradou a Deus. Ele era a imagem do Deus invisível e ele era perfeito em sua existência, para que fosse um modelo para que nós seguíssemos. Só que nós não somos capazes de, por nossa própria existência, pelo nosso próprio ser, exercer esse tipo de humanidade. Então ele enviou o Espírito Santo para que, quando nós aceitamos a Cristo, ele nos agraceia, ou seja, um privilégio, com a presença do Espírito Santo. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas,
e cultivar os seus frutos em nós. Aí sim a gente começa a ter atitudes que não provém de nós, mas do Espírito, igualmente a que Cristo tinha, e isso glorifica a Deus na nossa existência. Não que essa forma de viver ou as obras que nós iremos praticar a partir do momento que a gente entrega o nosso coração a Cristo irão nos tornar de certa forma dignos ou aptos a receber a salvação que Cristo nos promete, certo? Porque tirando tudo isso é apenas um plano de resgate. Então, por isso que nós precisamos entregar nossa vida a Cristo, para que Ele nos resgate da ira de Deus que virá sobre toda a existência. Porque Deus, Ele irá destruir o pecado. E nós somos nascidos de pecado. E se nós não nos preenchermos de Cristo, que é a palavra, Deus irá... Quando Deus vier com sua ira para destruir o pecado, nós seremos destruídos junto com o pecado. Mas se nós nos submetermos a Cristo e aceitarmos a Ele, colocarmos todas as nossas esperanças em Cristo, Ele nos cobre com teu sangue. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E quando Deus olhar para nós, Ele não verá a nós e nem nossos pecados, mas Ele irá ver aquele que é perfeito. Então nós não seremos destruídos, mas apenas os nossos pecados. Então, Ele veio para nos perdoar. Quando nós aceitamos a Cristo, confessamos a Ele nossos pecados e cremos em Cristo totalmente, depositamos nossa esperança na salvação de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados, nós somos curados, e aí se inicia uma caminhada com Ele. Então, para que fique bem claro isso, se você está vendo esse vídeo e você nunca ouviu o Evangelho antes, o Evangelho é isso, cara. É um privilégio. Não há nada que fazemos ou deixamos de fazer que faça com que nós mereçamos a graça, entendeu? Não é sobre ser santo ou ser melhor do que alguém, ou exercer autoridade sobre outras pessoas. O Evangelho é sobre salvação. E você vai ver Paulo dizendo isso aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 8, ele diz assim, ó, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, certo? Então, não existe recompensa para as minhas boas obras. O que isso significa? Que muitas pessoas dizem, mas eu não sou mal, eu não pratico nada de errado. E existe sim muitas pessoas que não têm, muitos ateus ou pessoas que não têm fé em Jesus Cristo, que são pessoas boas e são generosas, praticam boas obras. Só que o que Paulo está dizendo aqui é que você pode ser bom, só que se a salvação da sua alma, ela precisa ser por Jesus Cristo, certo? Porque todos nós pecamos e somos pecadores. E iremos pecar até o último dia das nossas vidas. Só que os que serão salvos são aqueles que, pecando, não tentam se esconder de Deus ou fazer algo de bom para compensar o erro, sabe? Mas corrermos para Cristo, porque Ele é a única esperança para nós que somos miseráveis e pecadores. Ele diz no 10 assim, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Mas espera aí, se obras não salvam ninguém, por que nós precisamos praticar obras? É porque nós praticamos porque somos salvos e não para ser salvos, certo? Só que essas obras só serão possíveis em muitas ocasiões, em muitas situações, se nós formos criados em Cristo Jesus. Porque você já parou para pensar que nós carregamos traços daqueles que nos criaram? Independente da personalidade que a gente constrói ao longo das nossas vidas, a gente acaba carregando esses traços de quem nos criou, certo? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o primeiro passo é buscar saber quem Cristo é. Antes de Cristo, é como se nossa alma fosse uma alma desnutrida, sabe? Então, quando nós descobrimos a Cristo, nós temos que correr para se alimentar dele, se alimentar de um alimento nutritivo. Como ele mesmo disse, né? Existe uma
passagem onde ele estava pregando para a mulher samaritana e os seus discípulos foram até a cidade buscar alimento, comida, porque eles já estavam caminhando há um tempo sem comer. E eles voltaram e eles começaram a insistir para que Jesus comesse. E Jesus disse assim, ó, vocês não entendem que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai? Então ele estava sempre mostrando para os discípulos que existe um alimento espiritual, que é a palavra, que nos nutre a nossa alma e nos torna apto a praticar essas boas obras, para que o nome de Cristo seja honrado. Então, quando nós praticamos boas obras em nome de Cristo, nós estamos nada mais e nada menos do que entregando nosso corpo a Deus como sacrifício, cultuando a Deus com o nosso corpo, certo? Com a nossa vida, e honrando a Cristo. Então, de fato, viver para honrar a Cristo não está atribuído à minha salvação. Mas uma vez que sou salvo, eu sou impulsionado pelo Espírito a honrar a Cristo ou o nome de Cristo com a minha vida, certo? Então, não tem como uma coisa sair da outra também. E é isso. O devocional de hoje é esse. O café já tá no fim. E é isso, galera. Esse foi o devocional de hoje, da série Apenas uma Xícara de Café. Se essa mensagem fez sentido pra você, deixe seu comentário. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.